Desenvolver o controle do nosso traço é super importante na hora de desenhar. Tanto para você conseguir fazer aquilo que chamamos de soltar o traço, quando a gente está desenhando, e conseguir esboços mais soltos e fluidos, como para fazer a finalização do desenho com mais confiança. Eu sou a Maki do canal Desenhando com Maki, e hoje eu vou te mostrar alguns exercícios que eu ando fazendo para melhorar cada vez mais o controle que eu tenho do meu traço. Desde que eu comecei a desenhar, eu fiz poucas vezes esse tipo de exercício e acabava treinando o que dava enquanto eu sofria fazendo novos desenhos. Acho que funciona até certo ponto, porque algum controle você vai desenvolvendo na raça mesmo, mas não é tão eficiente quanto dedicar um tempinho só para esses exercícios específicos. E o legal também é que você já aproveita eles para aquecer o traço toda vez antes de fazer aquele desenho bonitão que você já planejou fazer, o que faz todo sentido. Se você começar sem esse aquecimento, provavelmente vai começar o seu desenho mais inseguro, que é tudo aquilo que a gente não quer. Até vejo bastante comentário do pessoal dizer que tem muita dificuldade, por exemplo, em desenhar os olhos iguais ou fazer círculos porque fica tudo torto. Então, são esses exercícios que vão te ajudar a desenvolver e facilitar isso aí. Os principais exercícios envolvem círculos, retas e curvas. E para cada um deles você encontra variações diferentes. Vou mostrar algumas delas, que são as que eu faço, mas você pode buscar outras formas de fazer isso também. Primeiro, para economizar papel, eu tento aproveitar ele de todas as formas. E também, sempre quando eu tenho algum papel que eu já usei, mas não deu muito certo que eu estava fazendo com ele, eu acabo guardando e usando o verso para fazer esse tipo de exercício aqui. Parece uma boa forma de economia, de você não ficar com pena de usar o papel. Então, eu começo fazendo linhas retas, tentando fazer com que elas tenham o mesmo comprimento. O ideal é você sempre traçar uma linha única e de forma controlada, sem ser muito rápido ou muito devagar também, porque senão acaba ficando tudo muito torto e o exercício não fica tão eficiente. No início pode ficar até tudo torto, mas a ideia é justamente desenvolver isso ao longo dos dias. Para linhas, você pode fazer linhas horizontais, verticais, e começando da esquerda para a direita, de cima para baixo e vice-versa. Quanto mais você treinar isso de diferentes formas, mais preparado você está para qualquer tipo de traço na hora de desenhar. Depois, eu uso o mesmo espaço dessas linhas para fazer os círculos. Algumas vezes eu faço círculos maiores e outras menores usando mais ou menos linhas. Para círculos menores dá para usar o movimento do punho, mas para círculos maiores você vai precisar usar mais o braço inteiro para não ficar fazendo tracinhos picados até completar o círculo. Às vezes para fazer isso eu fico com o braço fora da mesa, mais suspenso mesmo, mas muitas vezes, dependendo do tamanho do círculo, eu dou uma encostada de leve com as mãos para conseguir ficar mais segura, porém com liberdade de movimento. Acho que isso aí pode te ajudar também. E os círculos a mesma coisa, você pode fazer no sentido horário ou sentido anti-horário também para treinar, essa habilidade. Ainda para reta e para treinar precisão também, você pode usar uma variação que é marcar 2 pontos e ligar uma reta entre eles. Também fazendo a linha de uma vez só, mas sem ser muito rápido ou muito devagar. Mesmo que você não acerte de primeira, aos poucos isso vai melhorando e você vai treinando o olho para isso também. Para curvas é legal fazer o mesmo esquema dos pontos. Você pode fazer 2 ou 3 pontos e fazer uma curva ligando eles. Esse eu comecei a fazer recentemente e tem sido muito legal porque eu treinava mais círculos e retas de forma solta, mas não tão precisa. E com as curvas eu tenho treinado outros movimentos importantes também que estava faltando para mim. Uma dica é simular essa curva sem tocar no papel, assim você vai entender qual o movimento que você tem que fazer antes de fazer a linha no papel. O pessoal chama essa técnica de ghost. Como eu falei, podemos fazer retas em todas as direções, porque desenhar envolve tudo isso. E o que eu mais gosto é de fazer isso de forma solta, como naquele primeiro exemplo, como que existisse uma caixa imaginária envolvendo aquelas linhas. Mas um treino legal também é fazer a caixa e depois traçar as retas, tentando fazer com que elas toquem a caixa, mas não ultrapassem os limites dela. É uma variação muito legal também. E depois, dentro dessa mesma caixa, você pode cruzar as linhas e pensar que elas precisam ter a mesma distância entre elas. E aí você faz as verticais, horizontais e diagonais também, tudo dentro da mesma caixa. E com esse tipo de coisa você vai dificultando e deixando o exercício cada vez mais específico. Esses são os que eu mais ando fazendo, mas você pode fazer outros exercícios também que você encontrar por aí.
Dependendo do que você vai fazer, pode ser que precise de exercícios mais específicos para essa atividade que você quer fazer. E também se você vai usar ferramentas diferentes, como ir para o digital, ou usar pincel, bico de pena, etc., é preciso praticar com elas também, porque elas funcionam de forma diferente e vai necessitar exercícios diferentes para elas também. Fazer esse tipo de exercício aqui que eu mostrei nesse vídeo, durante uns 10 ou 15 minutinhos antes de desenhar, pode ajudar muito você a desenvolver melhor o seu traço. Deixa aquele like pra gente se você curtiu o vídeo, compartilha e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!